Olá, pessoal. Antes de iniciar o vídeo, é importante dizer que a gravação em geral deu bastante tempo. Então, para não ficar um vídeo muito longo e acabar eu tendo dificuldade em relação a engajamento, visualizações, resolvi dividir esse vídeo em duas ou três partes, para assim você poder assistindo de boa e eu poder gerar mais conteúdo, né, com esse vídeo. Então é isso, vocês vão assistir agora a parte um. Começando mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona e desta vez para falar de, graças a Deus, dispensas, Bagres indo embora. E para esse vídeo, né, que a gente vai analisar as dispensas oficiais, com certeza mais jogadores saíram, só que não foi anunciado oficialmente pelo Sampaio. Estarei na presença dos meus parceiros, o Árabe Louco e o Herbert, né, que a gente tinha prometido, que eu tinha convidado ele para alguns vídeos que viram futuramente. O convite apareceu e ele aceitou a apresentaçãozinha rápida, né? Porque a gente tem bastante bugs para falar hoje. Primeiro você, Árabe. E aí, pessoal, meu nome aqui é Bruno, codinome Arabiloco, novamente aqui no canal para a gente comentar sobre o Sampaio e as dispensas, né? Que aconteceram no Sampaio nesses últimas 2 semanas aí, né? Que foi muita gente que saiu, cara, né? Quem estava ligado sabe que o Sampaio dispensou cerca de 7 a 8 jogadores, né? Até fotógrafo chegou a ser dispensado, a gente vai estar comentando também. E, assim, muita coisa, né? Para a gente comentar, agradecer a oportunidade aqui da galera, do Dantas, do Ebert. E pessoal, acompanha aqui nosso vídeo, nossas redes sociais, meu arroba no TikTok, no Instagram, esse mesmo aí, Arabiloco, beleza? Herbert, fica à vontade. Boa noite. Estamos aqui para estudantes mais uma vez, com um agradecimento, claro, também, sobre as pessoas que entendem o que é o Sampaio Corrêa, entendem os problemas do Sampaio Corrêa e a gente precisa fazer esse tipo de serviço. Serviço entre aspas, né? De ser um amigo independente, tanto da TV Sampaio quanto dos representantes da imprensa, né? Eles não podem falar tudo o que pensam. Então, a gente vai fazer nosso apoio torcedor e analisar mais um desastre anunciado que o mandatário nos proporcionou, né? Estamos aí para ajudar. E é isso. Então, só para avisar, estamos gravando segunda-feira, dia 23. Talvez tenha mais dispensas depois, e aí a gente não vai conseguir abarcar. E aí, quando vier as contratações, eu acho que ali perto da Série D, ou quando acabar todos os estaduais, que é o mais provável que vai acontecer, a gente vai pegar e aí vai fazer um vídeo analisando as contratações, beleza? A gente vai achar as informações, ver o que a gente pode encontrar desses jogadores. Mas de resto, nós vamos falar hoje das dispensas até hoje, dia 23, certo? Depois, do dia 24 em diante, a gente não abordou, e aí o vídeo já vai estar bem datado, mas aí fazer o quê, né? Então, bora lá. Para começar, o técnico vai ser o último e eu acho que os principais nomes, que seriam o Waitson e o Emerson Carioca, também vão ser os últimos. O primeiro a ser comentado é o Iago Rocha, né? Ele que foi, acho que não sei se foi um dos primeiros a ser dispensado, mas, né, já estava na lista. Acho que o primeiro foi o Edmar, inclusive, né? Mas o Iago Rocha foi dispensado. Árabe, o que você diz dessa dispensa? Se você concordou, se você discordou, fique à vontade. Eu acho que foi uma dispensa completamente acertada, um jogador terrível, fraco, né? Lamentável. E assim, o Iago Rocha, ele teve no começo, no jogo, até jogou mais ou menos contra o Mac, eu tive umas certas dúvidas com ele, né? Porque ele parecia ser um lateral meio burro, beleza, padrão do Sampaio, mas era um cara que corria. Mas a partir do jogo contra o Mac, né, eu comecei de fato a discordar completamente da permanência dele no clube. E principalmente após a chegada do Ball, que resolveu, querendo ou não, um problema naquele lado do campo, né, na lateral do Iago Rocha, eu não via mais motivo para ele permanecer no clube, né? Um lateral muito fraco, muito ruim, para mim uma dispensa acertada do Sampaio Corrêa nesse caso. Né? Iago Rocha é um jogador terrível, né? Possivelmente o melhor time que ele vai jogar é o Sampaio Corrêa, o maior time, né, da carreira dele. E basicamente é isso aí. Péssimo atleta, nunca mais viste a camisa do Sampaio Corrêa. Herbert, o que tu me diz? Bem pontuado o Iago, eu percebi, eu parei para assistir o Sampaio Fundo,
e estou no terceiro jogo contra o Mac. E o único jogo que Iago Rocha ele não comprometeu foi o primeiro jogo contra o Imperatriz. Conversei com vocês antes aqui. Até ali ele conseguiu fazer o básico, de participar da triangulação do lado direito, que era Carral, ele e o Pedro. Ele conseguiu sobressair naquele jogo. Mas, contra o IAP, ele já começou a declinar. E, assim como o Isal também, que a gente vai comentar, ele aqui lateral, que é o puxão do Sampaio que eu percebi padrão. A marcação por zona e marcação à distância. Ele dava muito espaço para o jogador que estava no corredor, corredor lateral. No caso, os dois laterais, eles davam muito espaço. Ele não conseguia acompanhar. Às vezes ele estava afundado na grande área, junto com os dois zagueiros. Quando era para ele marcar a lateral em si, colar mais no jogador. E parece que 2 a 3 gols foram justamente do lado dele. Aquele não, o Imperatriz foi o do Aguizado. Mas parece que dois jogos, se eu não me engano, as jogadas saíam da lateral, das laterais, e foram gols. Foi o Imperatriz, que aí o nosso problema do goleiro é não sair, mas voltando para Iago Rocha, como o Bruno falou, com certeza o maior time que teve o prazer, a sorte de jogar foi o Sampaio, que ele fique bem longe. Não é aquele lateral que passava em profundidade, que cruzava na grande área. Era aquele tipo de cruzamento que um bom lateral ele tem que saber cruzar. E quando se é um bom lateral, antes de você cruzar a bola na área, você tem que olhar o posicionamento dos atacantes. Os atacantes, no caso, os jogadores que estão dentro da grande área, que não se conseguia fazer. Então, um lateral muito deficitário. O Bal, eu não tenho problema com o Bal, para mim, é até um bom lateral, nem se tratando do Sampaio, do nível que a gente tem hoje, tem as suas dificuldades, mas chegou em boa hora. E o pior jogo que ele fez foi contra o Luminense. Ele estava no estádio, ele errou tudo que ele tentou. A torcida começou a pegar no pé e o Luciano Quadros, em vez de tirar e tentar consertar o erro, que estava muito, muito mal mesmo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, não teve. Então, para mim, é um jogador que não faz falta nenhuma e quase nos prejudicou na partida com o Pum. Ele errou 2 vezes e conseguiu fazer aquele pênalti ridículo. Então, é um jogador que fraco, um dos piores laterais que eu já vi no Safrai. Obrigado, eu já tinha até esquecido disso. Concordo plenamente com a saída do Iago Rocha, porque, como falei, eu comentei com vocês, o primeiro bom jogo dele foi o único bom jogo com muitas aspas, né? Como o Herbert também pontuou, que não foi um jogo perfeito. Foi ali. Ele fez o básico do lateral, né? Marcar e subir para apoiar. O básico, o lateral ali, eu acho que o treino do lateral é muito disso, né? Eles treinam ali como tem que voltar para marcar, tem que subir para apoiar, ultrapassagem. Ali eu acho que é o fundamento, é o além do fundamento. Ele faz um jogo ok, eu acho que ele joga até melhor do que o Isaldo, né? E aí, depois disso, acontece que ele cai de rendimento, até eu disse que até contra o IAP ele até que jogou ok, mas não tanto. Ele cai de rendimento e, para mim, o auge dele ali é aquele jogo contra o Tum-Tum. Claro, o Nicolas Senna é responsável por botar ele naquela situação, ok? E o Nicolas Senna ainda não apareceu, que foi mandado embora. Eu espero que vá, porque ele é ruim. O Nicolas Senna é ruim, gente, pelo amor de Deus. Mas o Nicolas Senna deixa ele naquela situação, mas, gente, ele faz uma marcação totalmente errada. Ele tenta fazer a falta primeiro, ele não consegue. Ele pensa que fez a falta, o cara é esperto, tira a bola do pé dele. Você já viu esse lance? Tira a bola do pé dele e simplesmente ele vai lá e derruba o cara dentro da área. O Tutu empata e a gente foi na Bacia das Almas, graças a Deus o Moto foi e nos ajudou. Mas, assim, o grande momento do Iago é esse, do Sampaio. Esse é o grande momento. E aí, meu parceiro, não tem o que fazer, né? Eu acho que dentre das posições, eu acho que só não, eu não vou dizer que ele mereceu mais, porque teve jogadores que mereciam. Mas, assim, ele só não foi pior do que o Isaldo, porque o Isaldo realmente ainda tem que escutar, ainda tem que segurar a instituição mulher de jogador enchendo o saco. A mulher dele ficava enchendo o saco também da rapaziada. Mas, assim, não tinha o que fazer.
Era para ir realmente embora. Agora, o outro que é bem interessante, porque eu não sei se vamos ter muita coisa para falar, e se for é mais o extra do que o próprio campo. Edmar. Agora, Herbert puxando, depois o Árabe falando. Edmar foi aquela situação que a gente falou, né? Foi aquele jogador que já teve tem uma certa identificação com o Sampaio naquele momento que a gente estava muito bem na Série B. Nos ajudou em algumas partidas na época, era um bom zagueiro, como um bom zagueiro, inclusive nos jogos grandes, contra times grandes, ele se portou muito bem, mas a vida dele foi justamente para blindar Sérgio Frota dentro do campo em relação à torcida, e justificar também que as contratações elas tinham algum parâmetro, ou então para justificar que ele tentava algo, né? Que ele fazia um esforço. Um jogador que, infelizmente, está em declínio, então é que ele era reserva no IAP, Para e o Dedé, eu vi para o Dedé, isso, importante ficar para o Dedé, que foi isso, reserva aqui ano passado, e quando jogou, não passava nenhuma confiança. Aquele Dedé. isso, Aquele Dedé, isso, Ferdinand, o do Viana. Então, ele veio mais como aquela cortina de fumaça, que a gente conhece, que já é um método de Sampaio Corrêa. Não vai fazer falta. Jogo muito mal contra o Maranhão a primeira partida. Então é que na segunda ele nem voltou, né? Foi o outro zagueiro que fez cara foi ele. Ele não iniciou a segunda partida. Muito mal mesmo. E assim, Clebão já é muito ruim. E aqui eu vou pontuar para vocês que assistiram um jogo. Um zagueiro muito bom, que a gente muitos ainda não pararam para analisar, chama-se Matheus Alves. Assim, bom em relação ao que tem para o Sampaio hoje. É um zagueiro que ele consegue se antecipar, faz a cobertura de Clebão em todo momento, melhor tecnicamente nas jogadas aéreas também. Clebão é aquele tipo de zagueiro que ele não dá o primeiro bote. Sempre o Matheus Alves dá o primeiro bote, Clebão fica na retaguarda e ainda assim não consegue ajudar. Então, se vocês prestarem para prestar atenção, o Sampaio ele teve uma piora no sistema defensivo quando o Matheus Alves se machucou na partida contra o Morro, que ele saiu nos 3 do primeiro tempo. Porque o Sampaio ficou muito vulnerável. É um zagueiro que a gente tem que ficar de olho. Se vocês pararem para assistir nos mínimos detalhes, ele não é ruim em relação ao Clebão. Voltando aí de Edmar, eu quero dizer. Um zagueiro ruim, quando ele tem um zagueiro bom, mais ou menos ao lado, que no caso era Clebão com o Matheus Alves, a gente não via tanta deficiência, não era tão visível. Mas a partir do momento que Edmar veio em declínio e estava no mesmo nível, até pior do que Clebão, aí a gente viu a nossa dificuldade em relação à zaga e viu o nível que Edmar está. Então, eu também que não faço falta nenhuma de Sampaio. A gente pode até agradecer pelo que ele fez, sempre honrou a camisa naquela época, então não teve nenhuma polêmica naquela época, mas hoje não é jogador para o Sampaio e não fará falta nenhuma. Árabe. Cara, sobre o Edmar é muito daquela coisa, né, cara? É o tipo de contratação que o Sampaio faz para desviar o foco dos problemas que o clube tem, como o Ebert bem pontuou. Porque ele contrata o Edmar, que é um cara que ele foi muito importante em 2014, né? Um cara que jogava muito bem, é um cara que em jogos grandes era um cara que aparecia, era um cara que sabia jogar com a torcida, então tinha toda uma identificação. Só que a gente tem que entender que o tempo, ele é implacável. E com o Edmar não foi diferente, cara. O Edmar pode sair do Sampaio. Ele passou pelos seus problemas, né? Naturalmente. E recentemente ele estava no IAP e estava mal no IAP. Ele estava sendo reserva no IAP. Há boatos que estava tendo questão de panela dentro do IAP. Eu não sei confirmar, não posso estar confirmando isso. Mas tinha esse boato. E acabou que veio para o Sampaio. E num contrato bem curioso, né? Porque o Edmar, ele chega no Sampaio, joga um jogo, dois. Você vai jogar 3 jogos, né? Os 4, não lembro muito bem. Acho que jogou contra o Luminense, contra o Tum Tum. Aí depois ele joga contra o. Acho que é 5 jogos que ele joga, né? Faz ali 5 jogos e depois ele é dispensado, né? Possivelmente teve quebra ali de contrato. Então, cara, é uma contratação que é feita para poder você esconder problemas. Uma contratação
de curtíssimo prazo, com nenhum interesse ali em planejamento para a temporada, né? Pensada exclusivamente ali para poder ser um abafa, e acabou como deveria ter acabado, como é o padrão do Sampaio nos últimos anos, né? O cara sai pela porta dos fundos, é isso aí. E é até triste em relação a ele sair pela porta do fundo, dos fundos, porque era um cara que, querendo ou não, ele tinha um respeito da torcida, ainda tem, né? Ainda tem. Meio que ele tenha jogado muito mal, ainda tem um respeito da torcida, admiração de alguns, né? Que até, pelo amor de Deus, ele chegou, pediram ele, a dupla Edmar e Edgar. Inclusive me quebra muito comentar aqui com vocês que a gente vai trazendo esses jogadores aí, todo mundo pede, Edgar, traz Edgar. Gente, Edgar não joga 8 anos de profissional. É melhor deixar ele quieto lá, certo? Deixa ele quieto. E aí o que acontece? Eu concordo com tudo que vocês falam, não tenho muito a dizer, além de que veio para brigar com a torcida, jogou muito mal, foi abaixo, ajudou a dar um gol e vai embora. Vai embora. É uma cortina de. É tão bizarro que eu acho que até a cortina de fumaça clássica de frota já não dá mais certo. De tão manjado que já tá. De tão manjado que já tá, e porque ele também não tem, como se fala, bala na agulha para trazer um jogador antigo que ainda esteja jogando, como foi Marcinho em 2023. Ele trouxe Marcinho em 2023 para ser justamente isso. Entendeu? Porque era também um pouco dessa cortina de fumaça pelo ano ruim que o Sampaio estava tendo. Marcinho ainda fez suas graças, tal, mas perdeu o pênalti e o resto já. Perdão, o resto já sabe. Mas é isso. Só veio para ser isso, para brigar com o torcedor, dar gol e ir embora. Triste fim, nosso querido Edmar. Esse, eu acho que temos uma coisa bastante a discutir. Matheus Moretti. Porque eu vejo muita gente falando que ele é craque, essas coisas, e eu vou pedir para vocês colaborarem, mas na minha visão, ele é dos piores o melhor, né? Ou dos piores que estavam o melhor. Aí eu puxo para o meu querido, acho que é Árabe Louco agora? Árabe Louco, ou tu já puxou antes? Cara, então, o que acontece com o nosso querido Matheus Moretti? A gente no Sampaio tem uma carência muito grande de jogadores ali, digamos que bons, né? O Matheus Moretti é bom jogador? Cara, eu achei uma saída meio equivocada, porque é um cara que ele tinha potencial. E aí você tem aquela questão, tem uma diferença crucial entre você ter potencial para você ser bom e você de fato ser bom naquele momento. Ele entrava bem no Sampaio? Entrava. Eu acho que eu discordo. Por exemplo, se falar, porra, ele entrava mal, jogava mal. Não, ele entrava bem. Porém, ele tinha potencial. Talvez em um momento melhor, poderia ser um cara que rendesse mais. Porém, no Sampaio, atualmente, eu não acredito que ele chegou a render ao ponto de ter um luto geral como teve pela saída dele, né? É um jogador que ele é interessante, né? Talvez algumas pessoas, por conhecerem a história do cara, falar que ele foi da base do Vasco, né? Então isso, e como tem muito misto, e o pessoal acaba conhecendo uma coisa e outra, e acaba linkando uma coisa com a outra e falando, porra, esse cara aqui é bom, porque esse cara foi da base do Vasco, o Vasco é um time bom, então esse cara obrigatoriamente ele é pica também. Só que quando você vai meio que por nas linhas mais nas linhas mais exatas, você vai perceber, porra, peraí, né? Tá bom, o cara fez o que tanto? Ele fez, se eu não me engano, ele chegou a fazer gol. Agora eu não me recordo muito bem se ele chegou a fazer algum gol. Mas, tipo assim, foi isso aí. Ponto e TZ. Foi isso bem, saca? Tipo, não teve nada assim de. Que eu olho nesse cara e penso, puta que pariu, temos um luto coletivo. A gente perdeu um grande craque. Né? Ele é o João Ranger de 2026, tá ligado? Aquele cara que todo mundo fala que era pica, que era isso, que era aquilo, mas tu vai ver o jogo do cara. Tem potencial, mas e aí? É só isso. Na minha visão, não sei se todo mundo concorda com o que eu tô falando aqui. Mas assim, Herbert, dito que o Árabe Louco falou, você concorda, discorda? O que tu acha? Matheus Moretti poderia ter ficado? Tinha potencial ou era só fogo de palha? Concordo com o que você falou, que entre os ruins, ele era o menos pior. É o que a gente via ali. Assim, para mim não fará falta, não, vou ser bem sincero. O tipo de jogo dele
Ele não fez muito pelo Sampaio, na verdade, né? Ninguém fez. Só que o Matheus Moretti, ele vê muito do que o Aramilho comentou. A torcida de Sampaio, no geral, a maioria, no caso, eu não vou generalizar também, porque eu não estou dentro desse nicho. Valida muito a contratação de jogador que já fez base por time grande, dos grandes. Na época, não sei se você se lembra, veio um tal de, esqueci, um menino do Atlético Paranaense, ruim pra caramba. Era base, um jogador, foi base, Lendário não Douglas sei quem. Coutinho. Nunca esqueci dele. Não, mas era outro, não era esse aí não, mas era um outro. Depois eu vou lembrar, enfim. Jogadores que fazem, são bases dos times de fora e vem com aquela, como o Arabi falou, um possível jogador com potencial, se bem que o Moraes ele já é velho, né? Então, a torcida se prende muito nisso. Veio do Vasco, tem uma base, é um time que investe em base, tudo é bom. Não foi o caso dele. Como muitos que já vieram aqui, eu não me lembro de nenhum jogador que pisou no Sampaio que veio de base de times grandes que jogaram bem dentro do Sampaio. Para mim, ele deveria ter ficado, já que a gente viu que alguns jogadores que performaram bem menos do que ele continuarão, né? Só que a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores. Foi muito estranho aquela saída dele, né? Ele saiu, foi substituído do nada, aí até o Dantas comentou que ele já estava em Mato Grosso, uma coisa assim. Foi muito estranho. E ele não é aquele meia construtor, aquele 10 construtor, ele é mais como fosse um ponta, aquele meia atacante. Então, é que nas vezes que ele tentou jogar pelo meio e tentou fazer ligação, construir jogadas, ele não conseguiu, ele errava alguns passes simples, com camisa 10, mas ele era um dos poucos que também arrematava de longe, que a gente precisa muito disso, a gente não tem esse tipo de jogador. Para mim, deveria ter ficado, levando em consideração o nosso nível, né? A gente sabe que não vem nenhum jogador melhor do que ele, ou é do nível dele, ou bem abaixo. Então, eu daria chance para ele na posição certa. A gente sabe que o Luciano Quadros ele era. Depois, quando chegar na questão dele, eu vou até mostrar tentar fazer visualmente como é que ele usava o time, que não tinha, que não tinha um 10 construtor, ficava aquele buraco ali, era um meia em uma ponta e um meia no outro, e aqui sem nada. Aí ele tentou trazer Carral para fazer aquela função, a gente sabe o que deu. Mas eu queria que o Matheus Moraes ele tivesse chance na Série B. Pelo menos mantê-lo e depois tentar trazer um meia melhor do que ele para nos ajudar. Eu sinto que ele deveria ter feito assim. E assim, eu vou muito pelo caminho de vocês dois na questão de tipo, a galera, ele tinha que ficar, não sei o quê. Eu olhava para ele e falava, tá, ok. Ele parecia um cara habilidoso, parecia um cara que tinha se apegado muito ao Sampaio. Mas cadê o futebol dele para ter tanta essa coisa? A gente tá num nível tão baixo que se o cara souber jogar bola, ele é o cara absoluto do time? É esse nível que a gente chegou, cara, que é desesperador se for isso. Entende? Ele não era um cara que encheu os olhos, até porque ele não teve muita oportunidade. Ele ficou muito tempo machucado ou brigando com o técnico. E aí ficava muito difícil. Mas, assim, ele fez 3 jogos onde ele pareceu ser um jogador profissional, né? E aí foi o suficiente para você ficar. Eu acho que ele poderia ter ficado, eu acho que ele poderia, até porque a gente poderia ver mais dele. Entendeu? Ver um pouco mais daquilo que ele poderia propor ao Sampaio. Mas aí quem é que vai fazer essa função? Se a depender do que o Dia querer, provavelmente vai ser o Alexander, que também nessa maravilha toda. Tá pesado pra caramba. Mas acho que é isso, entendeu? Ele poderia ficar porque ele é o menos pior dos ruins. Mas ele não é essa maravilha toda, não é esse craque que às vezes eu vejo o pessoal querendo pintar, certo? E aí, depois dele,